Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje vai ser para contar uma experiência para vocês e para evitar que pessoas também caiam nesse tipo de golpe. Eu não caí, mas eu quase caí. Porque às vezes o desespero acaba fazendo a gente cometer coisas, como que eu posso dizer, a gente ser impulsivos nas nossas atitudes, né? Tô aqui tomando meu cafezinho. Eu vou explicar. Eu já estou procurando emprego já há um tempo. E hoje em dia as empresas usam muito plataformas, links, para estar procurando, recrutando funcionários, né? E aqui eu participo de um grupo de vagas de emprego na região onde eu moro, na cidade. E uma postagem me chamou a atenção pela vaga que era, e eu me interessei. Eu entrei em contato com que estava na publicação dessa tal empresa e chamei eles e perguntei se eu podia estar enviando o meu currículo. E eu não tive resposta. Aí depois de acho que um dia, eles me mandaram a mensagem, sim, você pode estar enviando sim. Aí eu enviei o meu currículo, né? E depois de acho que mais ou menos uns 2 dias, sempre assim, nesse intervalo de tempo, uns 2 dias eles me entraram em contato comigo, passando a descrição daquela vaga, sobre salário, benefícios e horário, o endereço e se eu estaria disponível às 3 horas da tarde para uma entrevista online. Eu mais que depressa respondi sim e fiquei ansiosa aguardando o horário, porque só quem tá procurando emprego sabe, né? Como é angustiante, como a gente fica com aquela sensação de que aquele medo, né? Aquele friozinho na barriga, gente. Não sei se alguém já passou por isso. Eu, pelo menos, eu fico com aquele friozinho na barriga. Me preparei, sentei aqui exatamente onde eu tô, nessa posição mesmo. Eu até virei a câmera mais pra cá para não refletir a imagem ali da porta. Aí a entrevista, ela era online, com mais 5 candidatos. Eu já fiquei com medo, mas eu mantive a calma, porque nessa hora é importante você estar mostrando que você tá calma, né? Aí ela pergunta quem quer começar. Aí uma candidata levantou a mão, começou a apresentação, falou onde morava, falou da experiência dela. E toda vez que ela encerrava a entrevista com alguma candidata, ela falava, você envia fotos do seu documento para o próximo passo, para a próxima seleção. Aí foi uma, foi 2, foi 3. Eu acho que eu fui a quarta, eu acho que eu fui a quarta pessoa. Depois de mim teria mais 2 que a gente, depois que vai terminando a entrevista, a gente vai saindo da live. A gente só vê as que foram antes da gente. As depois a gente não consegue mais ver a apresentação. Então, aí eu fiz a minha apresentação, falei sobre um pouquinho de mim, onde eu morava, as minhas experiências, falei a respeito da vaga, que eu estava muito interessada na vaga, tudo, e que não seria um problema a distância, tudo, né? Tão difícil. A gente gera uma... Aí encerrou a entrevista comigo e... Encerrou a entrevista e teve a mesma posição. Ó, você envia os seus documentos, foto do seu documento pro número, né? Gente, vocês concordam comigo? Como é que vocês vão pegar o documento e enviar foto? Enviar por foto
Hoje em dia, tem golpe, tem muito golpe. A gente tem que estar esperto pra tudo. Aí eu saí da live, né? Aí eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Eu falei, como é que eles vão... Eles vão contratar todo mundo? Porque até então o procedimento estava sendo assim para todas as que estavam ali. O próximo passo, eu acredito, no meu entender, eu acredito que seria o quê? Vocês aguardem que a empresa vai entrar em contato com vocês. Se vocês se encaixar na vaga, tudo bem. Mas não. Não foi essa a posição. Porque até então eu sei que a gente entrega os nossos documentos quando a gente já está perto de ser contratado, né? Quando eles chamam a gente para uma conversa, e aí sim a gente dá os nossos documentos. Então, aí o que aconteceu? Eu fui lá no grupo, conversei com a moça que postou a publicação da vaga, e ela falou pra mim, ela falou, não, eu postei a vaga, porque ela era de RH, né? Eu postei a vaga a pedido de uma outra moça de outro RH, e na publicação já estava errado o número. Por quê? Porque o número tava com o DDD igual, sabe? Tava o DDD e depois repetia o DDD. Aí ela falou, Margarete, tá estranho. Tá estranho porque... O que acontece? Na publicação, além do número estar errado, ela não conseguiu contato com essa pessoa para ter mais informações, né? E aí o que acontece? Aí ela não conseguiu contato para ter mais informações. Ela falou para mim, ela falou assim, olha, essa empresa ela realmente existe. Porém, o que pode estar acontecendo? Alguém pode estar usando o nome da empresa para dizer que é da empresa, para pegar os dados da pessoa. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Para onde a gente vai enviar a nossa... Por quê? Porque na hora do desespero, na hora da vontade da gente arrumar um serviço, arrumar um trabalho, a gente fica com aquela ansiedade de querer, né, essa oportunidade, e o que tá ruim pode acabar ficando pior, se a gente não prestar atenção nessas coisinhas, né? Porque imagina, uma pessoa já tá desempregada, aí tem o seu nome comprometido porque eles podem pegar para fazer empréstimo, pode pegar seus dados para fazer compras, eles podem clonar cartões, eles podem fazer muitas coisas. Então, os nossos dados, os nossos documentos, eles são muito importantes. Então, pode acarretar um monte de problemas. E aí, o que aconteceu? Eu não enviei, tava super estranho essa vaga, e, nossa, era o que eu queria, era o horário que eu tava pedindo para Deus, era uma escala super boa, a escala era super boa de trabalho, era longe, porém, como era uma escala 12x36, para mim super dava, era super tranquilo. Eu mandei e-mail diretamente para a empresa, eu perguntei se aquele número, se aquela pessoa recrutadora, né, no caso, fazia parte da equipe deles. Eu não tive resposta, gente. Eu mandei por e-mail, eu tentei ligar, o telefone só chama e quando atende fala que a caixa postal não tá cheia para receber mensagem, tudo eletrônico, não consegui contato com ninguém para ter a confirmação se era realmente, se aquela pessoa estava fazendo parte da empresa. Por quê? Porque aquela pessoa que postou a vaga, ela tinha me falado que essa tal empresa, ela não recrutava funcionários dessa maneira, com uma publicação. Ela era pelo site deles, pelo Fale Conosco, diretamente deles.
Então eles não têm o costume de fazer esse tipo de chamada para recrutar funcionários. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não caí, mas eu quase caí, gente. Eu quase caí. Eu quase acreditei que seria uma vaga séria, que a empresa pode ser séria, mas o que acontece? Alguém pode estar usando o nome da empresa, né? Então essa foi a minha dúvida. Então fico alerta para você, gente, não envie fotos de documentos, desconfie, fique com o pé atrás mesmo. Eu fiquei e eu não me arrependo de ter agido dessa maneira, porque não é o correto, não é o procedimento que deve ser tomado. Eu imaginei que ela ia falar assim, olha, o próximo passo, a gente vai entrar em contato com você, se aguarda, e depois, se a empresa quisesse consultar, tipo, antecedentes criminais, alguma coisa assim, elas pedissem nosso CPF para uma consulta. Tem outros meios, né? Ou sei lá, pedisse só para a pessoa que fosse ficar na vaga, né? Não para todo mundo, porque a vaga não encaixaria todo mundo da entrevista. Então foi muito estranho. É um alerta mesmo que eu tô. Se eu puder evitar que alguém caia nesse golpe através desse vídeo, já vou ficar com a consciência muito tranquila, porque eu não podia passar por essa experiência e não compartilhar com vocês. Porque na minha atual situação, eu tô procurando trabalho, tô procurando um serviço aqui na minha cidade, e é muito difícil, gente. É muito difícil. Quem tá desempregado ou já passou por isso sabe que é angustiante, a gente fica muito preocupado, porque a gente quer entrar no mercado de trabalho, e hoje em dia a gente tem que estar esperto, não tem jeito. E hoje em dia é só você piscar o olho, tem golpe para tudo. E o meu vídeo foi esse, foi um vídeo curto, foi para contar essa experiência para vocês que eu passei, esse quase golpe que eu tomei, porque é complicado, porque eu fiquei tão chateada. Essa situação me gerou um misto de emoções. Eu fiquei alegre quando eu recebi a resposta deles, tipo, achando que era deles, né? Nossa, vamos pra uma entrevista. Aí depois me gerou um misto de preocupação. Eu fiquei preocupada. Eu falei, mas por que eles querem foto do documento assim? E depois gerou um misto de frustração, de tristeza, poxa, de novo, sabe? Às vezes quando não é uma porta que está sendo fechada, essa suspeita, gerou um misto de muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei mas eu não vou desistir. Eu sei que é pro meu bem, porque eu acredito muito no que tem que ser, né? Não era para ser, então às vezes foi um livramento. E é isso, gente. Foi um livramento. Eu acredito que o que tiver que ser meu vai ser, tá guardado. Eu sou uma pessoa que eu corro atrás. Eu tenho vários, plataformas, participo de plataformas de rede social sobre vaga de emprego, sobre emprego. Mando e-mail para a empresa, hoje mesmo eu fui atrás, bati em porta pedindo uma oportunidade, mas é muito difícil, porque às vezes o responsável da loja não se encontra, aí você acaba deixando o seu currículo na mão de um funcionário, e toda vez que eu entrego o meu currículo na mão de um funcionário, eu peço para Deus, eu falo, Deus, orienta essa pessoa, coloca o meu currículo num bom lugar, que o responsável possa ver, possa sentir no coração dele, sabe? Eu costumo sempre pedir para Deus, porque às vezes a gente não sabe a intenção das pessoas, né? Às vezes as pessoas podem ficar enciumadas, achando que
que quer tomar a vaga dela, que quer ocupar o espaço. E eu acredito muito que cada um tem o seu espaço, cada um tem o que é seu. O que tiver que ser seu, vai ser. Ninguém toma aquilo que é seu. Ninguém rouba a sua bênção. Então eu acredito muito nisso. Mas eu sempre peço para Deus, eu falo, Deus abençoa. E sempre quando eu entrego o meu currículo, eu falo, olha, Deus te abençoe. E é isso, gente. Mas eu não desanimo, não vou desanimar por causa disso. Vou continuar na minha luta, na minha batalha. E eu sempre vou estar aqui contando as minhas experiências para vocês, para de alguma forma, se eu puder acrescentar alguma coisa, ajudar alguém, seja com uma palavra de motivação, seja com um alerta, com uma dica, porque é importante a gente estar ciente de tudo. O que é bom tem que ser compartilhado. Às vezes coisas ruins também precisam ser compartilhadas para que a gente possa alertar as pessoas, para que outras pessoas não caiam, que outras pessoas se livrem daquilo, né? Então, meu muito obrigado por você que assistiu o vídeo, ficou até aqui. Eu espero que você, se você não me segue ainda, segue aí no canal, fica ligadinho, aperta o sininho de notificações. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.